Olá a todos que me assistem, bem-vindos ao canal Propagando Direito. Estamos aqui para mais um vídeo da série Conheça as Constituições Brasileiras. E no vídeo de hoje nós iremos tratar da Constituição de 1967, a penúltima Constituição do nosso país até o momento. Mas antes de adentrarmos nos aspectos próprios da Constituição, precisamos entender quais foram os fatores históricos que levaram ao surgimento desta Constituição. Em 31 de março de 1964, João Goulart foi derrubado pelos militares, tendo sido acusado de estar a serviço do comunismo internacional, muito por conta do contexto político da época, contexto de Guerra Fria, o antigo embate entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, comunismo versus capitalismo, e desta forma uma nova ordem revolucionária se instalou no país. O general Costa e Silva, ao lado de outros militares, instituiu o chamado Comando Supremo da Revolução, que foi responsável pela elaboração dos famosos atos institucionais, que trouxeram grandes restrições à democracia. O Congresso Nacional foi fechado em 1966, tendo sido reaberto pelo Ato Institucional número 4 para a aprovação da Constituição de 1967. A Constituição de 67 adotou como forma de governo a República e como forma de Estado a Federação, mas isto apenas formalmente, pois na prática o Estado brasileiro se aproximou mais de um Estado unitário centralizado do que propriamente uma federação. A capital da União, o Distrito Federal, se estabeleceu no Planalto Central do país, com a posterior mudança dos poderes da República. A Constituição de 67 não adotou uma religião oficial, o Brasil permaneceu sendo um país laico ou não confessional. Em relação à organização dos poderes, a teoria clássica de Montesquieu foi mantida, apenas formalmente, isto é, no papel apenas, pois na prática houve uma concentração de poder no executivo e, consequentemente, um enfraquecimento do legislativo e do judiciário. O doutrinador Celso Bastos afirmou que, embora a tripartição de poderes, no fundo existia um só. O poder legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados era composto por representantes do povo, eleitos para um mandato de 4 anos, e o Senado formado por representantes dos estados para um mandato de 8 anos. Na prática, o legislativo teve a sua competência diminuída. Em contrapartida, o poder executivo fortalecido era exercido pelo presidente da República para um mandato de 4 anos. A forma de escolha do presidente era por eleições indiretas, por sufrágio do colégio eleitoral, que era formado e composto por membros do Congresso Nacional e por delegados indicados pelas Assembleias Legislativas Estaduais. O presidente ele legislava por meio de decretos-leis e, nos termos do artigo 58 da Constituição, o decurso de prazo gerava a aprovação, o que é totalmente diferente nos dias de hoje, onde o decurso do prazo gera a desaprovação. O Poder Judiciário era exercido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Federal de Recursos e Juízes Federais, por tribunais e juízes eleitorais, por tribunais e juízes militares e por tribunais e juízes do trabalho. Havia a previsão da justiça estadual. Em relação aos direitos e garantias individuais, estes sofreram consideráveis restrições, principalmente no tocante à liberdade de manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa. E nos termos do artigo 151, os direitos políticos poderiam ser suspensos por até 10 anos. Então, houve uma forte preocupação com a segurança nacional. E em 13 de dezembro de 1968, foi estabelecido o Ato Institucional número 5, o famoso AI-5, que, dentre outras coisas, garantiu poderes ao presidente da República para confiscar bens daqueles que enriqueceram ilicitamente no exercício da função pública após a investigação, garantiu a possibilidade de decretar sem limites a intervenção federal nos estados, garantiu também ao presidente de declarar o recesso do Congresso Nacional,
das Assembleias Legislativas Estaduais e da Câmara dos Vereadores. Suspendeu também as garantias constitucionais e legais da vitalicidade, inamovibilidade e estabilidade dos magistrados, além de ter excluído da apreciação do Poder Judiciário todos os atos praticados conforme seus ditames. Em 17 de outubro de 1969, uma emenda à Constituição foi elaborada pelas juntas militares. E aqui parte da doutrina se divide. Alguns doutrinadores afirmam que tratava-se de uma nova Constituição, dado a quantidade considerável de alterações ao texto constitucional. Entretanto, outros doutrinadores afirmam que, em que pese o grande número de alterações, não houve a substituição integral do texto. O período da Constituição de 1967 foi um período muito conturbado para a política constitucional brasileira, ocorrendo diversos conflitos e embates que posteriormente levaram ao surgimento da atual Constituição brasileira, Constituição de 1988, que será tema do próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe com amigos, se inscreva no canal e continue nos acompanhando até o próximo vídeo.